Olá pessoal, sou Robson Correia, aluno de doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Animal da UFRGS. Irei hoje realizar meu estágio de docência obrigatório na disciplina de Zoologia 2. Na aula de hoje falarei sobre a superclasse Myriapoda. Mas quem são os indivíduos que fazem parte da superclasse Myriapoda? Fazem parte desse taxon 4 grupos de artrópodes unirremes, que são aqueles indivíduos que apresentam os apêndices não ramificados, como as pernas e as antenas. Ou seja, apresentam esses apêndices formados apenas por um ramo, fazendo parte, então, do subfilo Uniramer, junto com os Hexapoda. Difere nesse quesito dos crustáceos e quelicerados primitivos, que têm os apêndices compostos por vários ramos. Esses 4 grupos que fazem parte da superclasse Myriapoda são as centopeias, como vocês podem ver nessa imagem à esquerda, os piolhos de cobra, na imagem à direita, os parópodos e os sínfilos. Compreendem atualmente cerca de 10.500 espécies descritas. Na aula de hoje, irei conversar com vocês sobre os dois principais grupos de Myriapoda, que são a classe Quirópoda, que fazem parte das centopeias ou lacraias, e a classe Diplópoda, que são os piolhos de cobra. Quais são as características gerais da superclasse Myriapoda? Se vocês olharem à primeira vista, na imagem abaixo, verão artrópodes compostos de 2 tagmas. Uma cabeça com um par de antenas, como vocês podem ver aqui na imagem, que eu estou apontando com o cursor. Temos uma cabeça com um par de antenas. E um tronco alongado com muitos segmentos portadores de pernas. Nesse caso aqui, estou mostrando uma centopeia para vocês. E a centopeia tem um par de segmentos, um par de apêndices locomotores por segmento do tronco. Nas duas imagens abaixo, notem as características elencadas acima, como então a cabeça com 2 antenas e os segmentos portadores com um par de apêndices locomotores por segmento nesse tronco alongado. Aqui nós temos então uma centopeia, que faz parte da classe Quilópoda, e à direita nós temos um piolho de cobra, que faz parte da classe Diplópoda e tem 2 apêndices locomotores por segmento. Isso a gente irá retornar, esses 2 assuntos, mais para frente, quando a gente entrar em cada uma dessas 2 classes. As características citadas anteriormente, que são o corpo dividido em cabeça e o tronco alongado com muitos segmentos, era a razão para que todos os 4 grupos estivessem inseridos na classe Myriapoda, hoje superclasse Myriapoda. Porém, exibem diferenças fundamentais e hoje em dia cada grupo está inserido em sua própria classe. O termo Myriapoda acaba sendo utilizado hoje em dia como nome coletivo conveniente para o agrupamento desses artrópodes. Na filogenia abaixo, veja a superclasse Myriapoda dividida nas 4 classes atuais, todas provavelmente descendentes de um mesmo ancestral comum. Temos então as classes Quilópoda, Sínfila, Paurópoda e Diplópoda. Nessa filogenia, as espécies da classe Quilópoda, como vocês podem ver aqui onde estou marcando com o cursor, são mais primitivos em relação às outras classes, como vocês podem ver aqui, pois os mesmos estão mais próximos da raiz da árvore. Já os organismos da classe Diplópoda são os mais derivados, porque eles estão mais longe da raiz dessa árvore filogenética. Como citado anteriormente, irei adentrar apenas nas classes Quilópoda e Diplópoda, por terem os organismos mais conhecidos dentro da superclasse Myriapoda. A maioria dos myriápodos requer um ambiente úmido para viver, pois sua epicutícula não tem um alto teor de lipídios como nas aranhas e insetos, ou seja, sua epicutícula é mais importante no repelimento da água que na redução da perda de água. Portanto, esses indivíduos da superclasse Myriapoda gostam de viver embaixo de rochas e madeiras, como vocês podem ver aqui. Nós temos essa centopeia em cima de uma rocha, possivelmente adentrando a fresta.
e também em cima de madeiras ou embaixo delas, principalmente, que são lugares úmidos e escuros. E também vivem na terra e no humus, também locais que também são muito úmidos. Ou seja, fazem com que esses indivíduos percam pouca água para o ambiente e consigam também captar água para suas funções vitais. Esses artrópodes, eles estão distribuídos principalmente nas zonas temperadas, aqui em laranja, como também na zona tropical do mundo todo. Continuando com as características gerais dos miriápodos, a cabeça é composta por um par de antenas. E geralmente ocelos, como vocês podem ver aqui na imagem à direita. Com os olhos compostos verdadeiros nunca se encontrando presentes, exceto em algumas centopeias, como vocês podem ver aqui na imagem da esquerda. A imagem da direita mostra um diplópodo com muitos ocelos formando um olho não verdadeiro. As peças bucais, representadas pela primeira maxila, segunda maxila e pela forcípula, repousam no lado ventral da cabeça, então, ou seja, na parte ventral ou na parte de baixo do indivíduo, e direcionadas para a frente. A troca gasosa é realizada pelo sistema traqueal, onde os espiráculos não se fecham. Aqui nós temos esse espiráculo que não se fecha, como demonstrado nesse par de pulmões traqueais, que está aqui na imagem. Aumentando assim a perda hídrica e forçando esses animais a viverem e necessitarem de ambientes úmidos, como aqueles que eu demonstrei para vocês, que é frestas de rochas, embaixo de madeiras, de troncos caídos e daí por diante. A excreção dos miriápodos ocorre através dos túbulos de Malpighi, que são sacos alongados e cilíndricos localizados na parte posterior do corpo do animal, tendo uma das suas extremidades conectada ao tubo digestivo na faixa de transição entre os intestinos médio e posterior, e a outra ponta finaliza em um fundo cego. O número dos túbulos de Malpighi varia conforme a espécie, sendo em geral em múltiplos de 2. Qual a função desses túbulos de Malpighi? Eles excretam detritos nitrogenados inúteis e até mesmo tóxicos aos artrópodes que os possuem. O coração é um tubo dorsal que se estende pela extensão do tronco, como estou demonstrando para vocês aqui com o cursor, com um par de ósseos, que são esses pequenos orifícios em cada um dos segmentos. Raramente se encontra presente um sistema ramificado de artérias. O sistema nervoso não é concentrado, e o cordão nervoso ventral contém um gânglio em cada segmento. Ou seja, esses indivíduos têm um protocérebro, tem esse cordão nervoso ventral, e em cada um dos segmentos tem um gânglio representado por essas bolinhas aqui nesse cordão nervoso ventral. A transferência espermática nos miriápodos é indireta e por meio de um espermatóforo, sendo semelhante em muitos aspectos aos aracnídeos. O espermatóforo é uma cápsula ou pacote de substância proteica, contendo espermatozoides dentro dela, que é eliminado pelo macho e depois transferido para o corpo da fêmea. Tal método de transferência espermática é utilizado por outros grupos de animais, como os artrópodes, como, por exemplo, insetos e aracnídeos, moluscos e etc. Como achei uma imagem de miriápodos com espermatóforo, coloquei na imagem essa fêmea de esperança que recém acasalou com o macho e que porta um espermatóforo ainda preso na sua entrada genital, e onde os espermatozoides irão passar do espermatóforo para dentro da fêmea. Então nós temos aqui uma esperança, que é um inseto, e nós temos um espermatóforo que foi colocado na sua entrada genital aqui, onde os espermatozoides estão sendo passados para dentro dela.
Agora vamos entrar em uma das classes propriamente ditas, que é a classe Quilópoda. Então, essa classe é composta pelos artrópodes conhecidos como centopeias ou lacraias. Uma das principais características morfológicas dessa classe de artrópodes é a presença de um corpo longo, dividido em vários segmentos. Como vocês podem ver aqui, o corpo, que é o tronco, então ele é dividido em vários segmentos. E em cada um desses segmentos há a presença de um par de pernas. A distribuição desses animais é pelas regiões temperadas e tropicais, vivendo no solo e no humus, e embaixo de madeiras, troncos e rochas, ou seja, sempre buscando lugares úmidos para evitar a dessecação. E a perda, ou seja, a perda hídrica para o ambiente da sua água corporal. Existem aproximadamente 2.500 espécies descritas de centopeias para o mundo todo. A classe Quilópoda se divide em 4 ordens: ordem geofilomorfa, ordem esculopendromorfa, ordem litobiomorfa e ordem escutigeromorfa. A ordem geofilomorfa, como vocês veem aqui na imagem D, ela é composta de longas centopeias cordoniformes, adaptadas para viverem no solo. Já as ordens esculopendromorfa, da figura A, e a ordem litobiomorfa, da figura D, contêm ambas centopeias chatas e de corpos fortes, que vivem em fendas por baixo de rochas, cascas de árvores e troncos e no solo também. Já a ordem escutigeromorfa é composta de formas de pernas longas, com algumas vivendo perto de habitações humanas, que é esse indivíduo aqui da figura C. A maior centopeia do mundo atualmente é a Scolopendra gigante, tropical americana, que pode atingir até 30 centímetros de comprimento. Na imagem, notem o tamanho dela em relação ao membro superior de um adulto. No vídeo à direita, temos a mesma espécie de centopeia gigante se movimentando no membro superior de um adulto e depois pelo seu tórax. Vou botar o vídeo aqui para rodar para vocês. Aqui então nós estamos vendo esse animal enorme para uma centopeia, né, que a gente está acostumado a ver ela em um tamanho diminuto, e ela se movimentando pelo braço, depois ela vai se movimentando pelo tórax do tratador. Vocês podem notar que ou ela está acostumada ou o tratador não tem medo nenhum dela. Aí está ajeitando ela ali também, e ela está se movimentando pelo tórax do indivíduo. E ela continua se movimentando. Agora, um vídeo um pouco mais à frente, a gente está vendo que ela está sendo alimentada com algum tipo de carne pelo tratador. Aí vocês veem que ela está retirando pequenos nacos, que eu acredito que sejam um pedaços de carne, e ela está se alimentando. Ali está retirando, com a utilização das forcípulas. E aí depois o tratador coloca lá no potinho para ela. Faz até um carinho. Parece que ela não gostou muito do carinho do tratador. Aí ela está se alimentando. E agora no final do vídeo a gente vai ver que ela vai até o naco de carne e ela com a utilização das forcípulas e das maxilas, ela acaba retirando nacos dessa carne para poder se alimentar. Algumas outras formas tropicais têm até 20 centímetros, com a maioria das espécies norte-americanas e europeias com comprimentos entre 3 e 6 centímetros. Aqui vocês podem ver na imagem abaixo uma centopeia bem diminuta em comparação a uma mão humana.
A cabeça é convexa nos escutigelomorfos e achatada nas outras centopeias, possuindo as antenas na margem dianteira da cabeça, como vocês podem notar aqui na imagem da direita. Recobrindo os apêndices bucais, encontram as forcículas, onde vocês podem ver aqui na imagem à direita de uma centopeia em vista ventral. E essas forcículas também são chamadas de garras venenosas, que são os apêndices do primeiro segmento do tronco. Cada apêndice porta uma presa pontiaguda terminal, que é a saída da glândula de veneno. Então aqui nós temos as presas que são pontiagudas e por elas acabam sendo injetadas doses de veneno na presa para poder atordoar ou até mesmo matá-las para que a centopeia possa em seguida se alimentar. Posteriormente, o primeiro segmento do tronco, que porta as forcículas, encontram-se 15 ou mais segmentos portadores de perna. E em cada um desses segmentos tem um par de pernas. O último par de pernas é sensorial ou defensivo, não locomotor. E os últimos dois segmentos do tronco, eles não têm pernas. Os locais onde as centopeias se escondem, como lugares úmidos e escuros, servem como proteção contra predadores e a dessecação. Preferem caçar à noite a fim de evitar as altas temperaturas do dia. Assim, evitam grandes perdas de água e a consequente desidratação. No vídeo abaixo e à direita, a gente vai ver uma centopeia predando uma ave. Aqui vou dar um play no vídeo. Aqui temos um pássaro que pousou no solo. E a centopeia ela vai se aproximando bem devagar. Então, notem que as centopeias podem utilizar as garras venenosas para caça ou a predação. A centopeia que chegou de modo furtivo cravou as forcículas na presa e injetou doses de veneno neurotóxico para paralisar, utilizando também o restante das pernas para auxiliar no ato de subjugar a vítima. Após a paralisação, a centopeia começa a se alimentar. Aí vocês notem que depois de ela ter subjugado a vítima e injetado doses de veneno, ela acaba se alimentando. Vou repassar mais uma vez o vídeo. Lá temos o pássaro que está calmamente pousado no solo e ela chega de modo furtivo essa centopeia. Aí ela acaba atacando o pássaro e injetando doses de veneno com as suas forcículas. E o pássaro tenta se desvencilhar dessa centopeia, mas não consegue. E o veneno já deve estar começando a agir porque o pássaro está ficando cada vez mais lento. E ela acaba utilizando o restante das pernas também para auxiliar para subjugar essa ave. E depois ela acaba se alimentando dessa ave. Ainda, elas podem ter outras adaptações para a defesa, como o último par de pernas no grupo dos escolopendromorfos, que podem ser utilizados para picar. Muitos escolopendromorfos e geofilomorfos possuem glândulas repugnantes no lado ventral de cada segmento para espantar possíveis predadores. Duas ordens de centopeias encontram adaptadas para correr, ordens escolopendromorfa e escutigelomorfa, com longas pernas com aproximadamente a mesma extensão e passadas longas. No vídeo abaixo, veja a movimentação em forma de corrida de uma centopeia. Aqui nós temos uma centopeia subindo pelo que parece uma árvore e a movimentação dela aqui parece uma forma de corrida. Vou colocar novamente. Aqui ela se movimentando e vocês vão vendo como as pernas delas de ambos os lados acabam funcionando para poder se locomover em algum substrato. Já a ordem geofilomorfa, na imagem abaixo, com o indivíduo que faz parte dessa ordem aqui na imagem abaixo, como diz o prefixo gel, que significa terra, estão adaptadas para escavar através do solo ou do humus. O impulso ele não é realizado pelas pernas, e sim pela extensão e contração do tronco, imitando assim as minhocas de uma forma de se falar. Em relação à nutrição, acredita-se que a maioria das centopeias é predadora.
Veja no vídeo abaixo a habilidade de uma centopeia para encontrar e caçar uma barata para se alimentar. Notem que as presas são detectadas pelas antenas ali e capturadas pelas forcículas, onde o veneno neurotóxico é injetado para paralisar a presa, como vocês podem estar notando aqui no vídeo. Esse veneno ele não é suficientemente letal para humanos, jovens e adultos, sendo apenas doloroso e semelhante à picada de uma abelha ou maribondo. Após a captura, a presa é mantida pelas segundas maxilas e pelas forcículas, enquanto as mandíbulas e primeiras maxilas fazem ingestão. Vou repassar o vídeo novamente, onde vocês vão notar a centopeia detectando essa barata com as antenas, depois caçando-a, cravando as forcículas na mesma, injetando veneno e paralisando a vítima. Utiliza também as outras pernas para poder subjugar a presa. Depois da vítima paralisada, ela utiliza as forcículas e as primeiras e segundas maxilas para poder se alimentar. Os pequenos artrópodes formam a principal parte da sua dieta. Porém, há relatos de grandes centopeias que se alimentam de sapos, rãs, cobras, aves e camundongos. As centopeias geofilomorfas, que vivem no solo e no humus, se alimentam de minhocas, caramujos e nematóides. Já o trato digestivo é um tubo reto, como vocês podem ver aqui na imagem, com o intestino anterior, que tem a faringe e o esôfago fazendo parte dela, ocupando de 1/7 a 2/3 da extensão. Já o intestino posterior, ele é curto. Existe um par de espiráculas por segmento, porém alguns segmentos não os têm. Aqui nós temos a imagem, então, demonstrando um espiráculo. Os espiráculos não se fecham e têm adaptações para tentar diminuir a perda de água, como pelos cuticulares, que são esses tricomas aqui, e que também servem como barreiras físicas para a entrada de pó. Então, esses tricomas aqui, eles, além de diminuir a perda de água para o ambiente, eles barram a entrada de pó no ato de respiração da centopeia. O sistema traqueal dos escutigeromorfos é semelhante ao pulmão, possivelmente devido a seus hábitos mais ativos e, consequentemente, com uma taxa metabólica mais alta. Tal pulmão evoluiu de forma independente das outras centopeias. O sangue dos escutigeromorfos contém o pigmento respiratório hemocianina, que se encontra ausente nos outros unirremes. Presença de um único par de túbulos de Malpighi que excreta em boa parte dos resíduos nitrogenados sob a forma de amônia em vez de ácido úrico. Aqui nessa imagem, então, nós temos os túbulos de Malpighi, os dois. Eu pesquisei em outras fontes, além do livro do Barnes, que está sendo utilizado nessa aula, e li que a amônia é uma substância altamente tóxica e solúvel, que demanda grande quantidade de água para ser eliminada. Ou seja, é mais uma via de perda de água para as centopeias, fazendo com que elas busquem, então, cada vez mais lugares úmidos e escuros para poder viver e não perder tanta água para o ambiente. Todos os geofilomorfos e alguns escolopendromorfos não têm olhos. Outras centopeias possuem alguns a muitos ocelos. Nos escutigeromorfos, os ocelos estão agrupados e organizados que formam olhos compostos, como vocês podem ver aqui no exemplo desse indivíduo. No entanto, não há evidências que os olhos compostos das centopeias funcionem mais que a simples detecção de luz ou da escuridão. Muitas centopeias são recreativamente fototáticas, ou seja, se movimentam para longe da luz. O último par de pernas de muitas centopeias tem função sensorial, encontrando-se modificado para formar um par de apêndices semelhantes a antenas, só que elas ficam posteriormente orientadas. As antenas ficam anteriormente orientadas e essa última adaptação dessas pernas ficam posteriormente orientadas.
O segmento genital de ambos os sexos porta pequenos apêndices, chamados de gonópodos, que funcionam na reprodução. A transmissão espermática é indireta nas centopeias, através de espermatóforo, bem como nos outros miriápodos. Existência frequentemente de comportamento de corte, para o reconhecimento da espécie e produção do espermatóforo do macho para a fêmea, como vocês podem ver aqui na imagem de baixo, onde está havendo um reconhecimento entre machos e fêmea nesse início de comportamento de corte. Agora, vamos falar sobre a segunda classe da aula, que será a classe diplópoda. A classe diplópoda é conhecida pelos piolhos de cobra ou emboás, como vocês podem ver nessas duas imagens aqui, os indivíduos que fazem parte dessa classe. Esses artrópodes evitam a luz, vivendo por baixo de folhas, rochas, cascas de árvores e troncos no solo, podendo viver em cavernas também. Existem cerca de 10 mil espécies descritas de diplópodos atualmente, constituindo o maior número de miriápodos. Vivem por todo o mundo, especialmente nos trópicos, mas as formas melhor conhecidas são as da América do Norte e da Europa. Uma característica distinguindo da classe, como também das centopeias, é a presença de diplos segmentos, derivados da fusão de dois sólidos originalmente separados. Cada diplo segmento porta dois pares de pernas, de onde deriva o nome da classe. Aqui vocês podem ver que cada diplo segmento tem dois pares de pernas conectados a ele. A condição diplosegmentada, ela também é interna, pois também existem dois pares de gânglios ventrais e dois pares de ossos cardíacos dentro de cada segmento. É a partir de cada diplosegmento que uma especulação atual derivam os apêndices de dois ramos dos crustáceos. Aqui nós temos então um apêndice locomotor de outros crustáceos, e aqui nós temos então, em vez de ter um ramo, nós temos dois ramos. Onde um se chama exópodo e outro endópodo. A cabeça dos diplópodos é dorsalmente convexa e ventralmente achatada. A borda cortante da mandíbula porta dentes e uma superfície raspadora, como aqui na imagem à direita, onde temos a mandíbula com a sua cavidade. O piso da câmara pré-oral é formado por um par de maxilas fundidas, que é o gnatoquilário. É uma placa achatada e larga presa à superfície ventral posterior da cabeça e que porta distalmente 4 pálpos sensoriais. Aqui na borda anterior nós temos os 4 pálpos sensoriais, 1, 2, 3 e 4. A cabeça de um diplópodo não contém um segundo segmento maxilar. O tronco pode parecer dorsalmente achatado ou cilíndrico. Nos chamados piolhos de cobra achatado, há projeções laterais em forma de escudo nos tergitos, como vocês podem ver nessa imagem da esquerda aqui, desse piolho de cobra. Já na imagem da direita, temos um piolho de cobra com um tronco cilíndrico. Essa morfologia do tronco ocorre na ordem Júlida e em várias ordens tropicais. Em relação aos segmentos anteriores, os mesmos diferem dos outros, pois o primeiro, que é o colo, que fica posteriormente à cabeça, ele não tem pernas. Ele forma um grande colar por trás da cabeça. O colo não é de prosseguimento e é provavelmente homólogo ao segmento que porta o segundo par de maxilas nos outros orniretes. Já o segundo, terceiro e quarto segmentos possuem apenas um par de pernas com um par anterior suprimido. Aqui vocês podem ver o segmento só apenas com um par de pernas, o 2, o 3 e o 4, e os outros segmentos têm dois pares de perna cada um deles. O tegumento interno dos diplópodos é duro, principalmente nos tergitos, como aqui na imagem à esquerda, onde temos o tergito. Impregnado com sais de cálcio semelhante aos crustáceos. A superfície do tegumento é frequentemente lisa, mas em alguns grupos os tergitos portam cristas, tubérculos, espinhos ou cerdas isoladas. Os diplópodos eles variam em tamanho, com comprimento entre 2 mm e 30 cm, e com um tronco até com 90 segmentos. Aqui vocês veem um diplópodo no dedo de um humano, ou seja, é um animal de pequeno porte comparado com outros artrópodes.
A cor das espécies geralmente é negra, com tons de marrom. Algumas são vermelhas ou alaranjadas, outras com padrões malhados e até bioluminescentes. Infelizmente eu não encontrei alguma imagem desses diplópodos com padrões bioluminescentes. Seria bem interessante para demonstrar para vocês. Mas aqui vocês veem nesse indivíduo da imagem abaixo que os tons deles são mais para escuros realmente. Em relação à locomoção dos diplópodos, geralmente rastejam lentamente pelo solo, como vocês podem ver aqui nesse vídeo abaixo. Vocês podem ver o diplópodo se caminhando por uma superfície. Ele está se locomovendo, está tateando com as antenas ali para poder encontrar o melhor caminho. Vou colocar o vídeo novamente, para vocês notarem algumas coisas. O impulso efetivo de um lado do corpo coincide com o lado oposto, diferentemente das centopeias e da maioria dos outros artrópodes, em que tem um padrão alternante de passada. Aqui, a passada de um lado do corpo coincide com o lado do outro corpo, não como nas centopeias, em que quando de um lado do corpo uma das pernas vai para frente, no segmento do outro lado a perna vai para trás. E assim acontece com todos os indivíduos. Nos pelos de cobra, a passada de cada uma dos apêndices locomotores acaba acontecendo para o mesmo lado. Se de um lado do segmento um segmento vai para frente, do outro lado o apêndice vai para frente, do outro lado do segmento o outro apêndice também vai para frente. E se eles vão para trás, os dois também vão para trás no mesmo momento da passada. Para compensar a falta de velocidade na fuga de predadores, vários mecanismos evoluíram nos piolhos de cobra. O exoesqueleto calcário proporciona proteção para os lados superior e lateral do corpo. E ao se sentir ameaçados, como vocês podem ver aqui na imagem à direita, muitas espécies longas se enrolam em forma de espiral, a fim de proteger a superfície ventral, que ela é mais vulnerável no corpo dos diplópodos. Também há a presença de glândulas repugnantes, como vocês podem ver aqui na primeira imagem, onde tem o poro da glândula repugnante, que existem geralmente um único par de glândulas por segmento. E as aberturas localizam-se nos lados das placas tergíticas ou na margem dos lobos tergíticos. A secreção é tóxica ou repelente para animais pequenos. A maioria dos piolhos de cobra é herbívora, alimentando-se de vegetação em decomposição. O alimento é geralmente umedecido por secreções e mastigado ou raspado pelas mandíbulas. Algumas espécies adotaram uma dieta carnívora ou onívora, predando insetos, centopeias e minhocas. Alguns piolhos de cobra, como as minhocas, ingerem a terra e assim digerem a matéria orgânica. O trato digestivo é um tubo reto com intestino médio e longo. E o intestino médio produz uma membrana peritrófica que circunda o alimento, como nos insetos e nos crustáceos. A membrana peritrófica protege as delicadas paredes dos intestinos médio de uma abrasão pela massa alimentar. E mais importante, conserva as enzimas, dividindo a luz intestinal em dois compartimentos. Existem 4 espiráculos por diplosegmento, localizados nos externos. Aqui na imagem nós mostramos demonstrados os 4 espiráculos, 2 de um lado e 2 do outro. Cada espiráculo abre-se em uma bolsa traqueal interna, de onde surgem numerosas traqueias.
Como as centopeias, os piolhos de cobra excretam mais amônia que ácido úrico. Os olhos podem encontrar-se totalmente ausentes ou podem existir de 2 a 80 ocelos ao redor das antenas, como vocês podem ver aqui. Esse olho, que é composto de ocelos, ele não compõe um olho verdadeiro. A maioria dos piolhos de cobra é negativamente fototática, ou seja, fogem da luz, procurando ambientes escuros. As antenas contêm pelos táteis e projeções cônicas em forma de cabide, ricamente supridas com o que provavelmente sejam quimioreceptores. O animal bate continuamente no substrato com as antenas à medida que se move para poder procurar o melhor caminho para o seu deslocamento. Quanto à reprodução e desenvolvimento dos diplópodos. Como nas centopeias, a transferência espermática é indireta nos piolhos de cobra. Os órgãos copulatórios verdadeiros são geralmente apêndices do tronco modificado, que são esses aqui que vocês estão vendo na imagem, que se chamam gonópodos. Os machos comunicam a sua identidade e investem para as fêmeas de várias formas. O sinal pode ser tátil, quando o macho sobe sobre o dorso da fêmea, e outras espécies podem utilizar do batimento de antenas, batimento das cabeças e a estridulação, que é um sinal sonoro. Algumas espécies podem utilizar feromônios para iniciar o comportamento de corte ou continuar a sequência de passos iniciado pelos outros sinais. Os ovos dos diplópodos são fertilizados no momento da postura, produzindo de 10 a 300 ovos por vez, dependendo da espécie. O material utilizado para a construção dessa aula é o livro de Zoologia de Vertebrados, sexta edição, do Rupert e do Barnes, 1996. Assim, terminamos a nossa aula da superclasse Miriápoda por hoje. Caso tenha alguma dúvida, por favor entrar em contato pelo e-mail que está nesse slide. Agradeço pela oportunidade de ministrar a aula de hoje. Bons estudos a todos e até a próxima.